O meu coração parou quando ouvi as primeiras notícias sobre o ataque maciço com mísseis contra Israel. Percebi que não se tratava dos habituais disparos isolados, aos quais, infelizmente, o mundo já se habituou. Era algo completamente diferente. Era mais organizado, mais poderoso e mais perigoso do ponto de vista tecnológico e tático. A operação, chamada Promessa Verdadeira 3, começou com o lançamento pelo Irã de mais de 150 mísseis balísticos contra alvos estratégicos em Israel. Os ataques atingiram não só bases militares, mas também importantes infraestruturas civis. Beersheba, Ashkelon e Tel Aviv, grandes cidades com grande população, foram destruídas e entraram em pânico. As ogivas de fragmentação, utilizadas pela primeira vez neste conflito, chamaram a atenção do público. É mais do que um simples foguete. É todo um mecanismo enxameante que lança dezenas de submunitions, atingindo uma vasta área sob vários ângulos quando se aproxima do alvo. O resultado de um ataque deste tipo é uma chuva de metal composta por dezenas de fragmentos pequenos, mas mortíferos. À noite, surgiram nas redes sociais vídeos que, supostamente, foram divulgados por moradores de Beersheba, o maior centro médico do sul de Israel. Algumas fontes afirmaram que até depósitos médicos e edifícios auxiliares foram danificados. Este foi um sinal de que nem mesmo os hospitais são mais locais seguros. Inicialmente, o governo de Israel informou que não havia vítimas. No entanto, logo jornalistas independentes e, em seguida, médicos no local começaram a divulgar informações sobre feridos e possíveis mortos. Grande parte das críticas às autoridades está relacionada com esta informação falsa. Por que razão se esconde a verdadeira dimensão dos danos? Para manter a calma social? Ou para evitar críticas a nível internacional? Para mim, analista, este momento foi decisivo. Estamos perante uma nova doutrina de conflito, em que a troca de golpes já não é a única estratégia. Agora, trata-se de um ataque a nível psicológico, informativo e tático. O uso de munições de fragmentação em áreas povoadas é um sinal claro de que o Irã está pronto para uma competição tecnológica aberta. Embora muitos possam pensar que se trata apenas de uma manifestação de descontentamento, na verdade, isso demonstra como táticas assimétricas podem prejudicar até mesmo um Estado altamente tecnologizado. Apesar de toda a sua superioridade tecnológica, Israel foi pego de surpresa. O que levou o Irã a atacar neste momento específico? Provavelmente, isso é resultado de vários fatores, incluindo pressão geopolítica, aumento da insatisfação no país e intensificação das operações israelenses nos territórios sírio e libanês. Mas o principal objetivo do Irã era demonstrar que é capaz de destruir a ilusão de segurança absoluta que Israel criou ao longo de muitos anos. Anteriormente, tais ataques eram mais raros e acompanhados por uma reação dura por parte de todos os países do mundo. Mas desta vez foi diferente. Os ataques foram pontuais, mas com enorme precisão e uso de engenhosidade técnica. Não se trata de um surto de emoção, mas de um passo bem pensado numa partida de xadrez que se desenrola no ciberespaço e na Terra. Além disso, foi a primeira vez que um ataque do Irã se transformou em eficácia tática. E não apenas simbólica. A demonstração de força tornou-se um mecanismo eficaz para causar danos. E isso afeta tudo. Ao refletir sobre esses acontecimentos, surgiu-me uma questão preocupante. Se isso foi possível hoje, o que acontecerá amanhã? Outros países poderão usar a mesma abordagem. Observando este ataque, ou Israel será capaz de se adaptar rapidamente? De qualquer forma, o início já foi dado, e o mundo que conhecíamos, com linhas de frente bem definidas, cenários previsíveis e tecnologias confiáveis, começou a desmoronar. Quando ouvi pela primeira vez a palavra cúpula de ferro, pensei que era algo parecido com magia, um sistema capaz de interceptar mísseis no céu, como nos filmes de ficção científica. A defesa antimísseis de vários níveis de Israel
sempre foi considerada um exemplo de poder tecnológico. O sistema Cúpula de Ferro é destinado a um raio de ação curto. O Sling David é destinado a um raio de ação médio e o Arrow é destinado a um raio de ação longo. Durante o agravamento do conflito com o Hamas ou o Hezbollah, esses sistemas demonstraram repetidamente a sua eficácia. No entanto, algo correu mal desta vez. O Irã lançou um ataque invulgar. Não contou com mísseis obsoletos ou com um bombardeamento maciço em trajetórias previsíveis. Em vez disso, cada míssil transportava dezenas de submunições, como se centenas de mini-projetos estivessem a explodir no céu ao mesmo tempo. Todo o algoritmo de resposta israelita ficou desorganizado como resultado disso. Como o Dome de Ferro está configurado para destruir alvos grandes, ele determina a trajetória de um míssil e lança um único interceptor. Mas como ele reage quando um míssil se divide em 20 ou 30 partes, voando em diferentes direções? Analistas já afirmaram que isso é um sintoma de um novo problema, e não uma falha da defesa antiaérea. Apesar de os sistemas de defesa modernos serem orientados para a perfeição tecnológica, eles nem sempre levam em consideração a adaptabilidade. O Irã aproveitou essa fraqueza, sobrecarregando complexos de defesa caros com mísseis baratos, mas complexos. A mídia israelense começou a publicar matérias com títulos alarmantes. Como falha na defesa? Sim. Por que os sistemas de defesa aérea não funcionaram? E nova tática do Irã representa um perigo para o futuro. As pessoas que estavam acostumadas a uma relativa segurança foram as primeiras a perceber a vulnerabilidade absoluta. Um vídeo se espalhou pela internet mostrando mísseis sobrevoando Tel Aviv, com sons de explosões ouvidos à distância. As explosões no metrô e a fuga das pessoas dos centros comerciais lembram cenas de guerra. Mas agora elas acontecem bem no centro de um país altamente tecnologizado. O governo anunciou rapidamente que a maioria das ameaças foi interceptada. No entanto, especialistas independentes observam que, em caso de ataque com munições de fragmentação, a eficácia dos sistemas é significativamente reduzida. Estávamos preparados para mísseis balísticos, mas não para estilhaços no céu, observou um ex-oficial da defesa aérea em entrevista. Ele reconheceu que é necessária uma modernização técnica e tática imediata. Nesse momento, ficou claro para mim que confiar exclusivamente na tecnologia é uma ilusão. Apesar de Israel ter gasto milhares de milhões de dólares na construção dos seus sistemas de defesa, a prática mostrou que um inimigo com menos recursos pode usar táticas engenhosas para comprometer todos os sistemas de segurança. Não é apenas uma questão de economia. Os interceptores Tamir usados no Domo de Ferro podem custar até 100 mil dólares cada. Um míssil de caixa iraniano custa 10 vezes menos. Israel simplesmente não conseguirá suportar tal crescimento econômico se o inimigo conseguir produzir esses mísseis em série. Não foi apenas a infraestrutura que sofreu, mas também o orçamento. Além disso, reparei na reação do Exército de Defesa de Israel, IDF. Em reuniões fechadas, os comandantes afirmaram a necessidade de transição para sistemas de defesa combinados. Como você entende isso? Technology as a laser. Meios eletrônicos de supressão, interceptadores não tripulados e inteligência artificial, todas essas são tecnologias que podem analisar rapidamente e tomar decisões instantâneas. Mas isso é o futuro. Além disso, o presente parou repentinamente. O Irã permaneceu imóvel. O seu silêncio soa mais alto do que qualquer declaração. Parece que eles sabiam que causariam dor. Eles calcularam a situação, descobriram os pontos fracos e atacaram. Não se trata apenas de uma derrota militar para Israel. É um golpe estratégico. Isso também lembra a outros países que mesmo os complexos de defesa mais poderosos podem estar desprotegidos. O sucesso na guerra no século XXI dependerá não apenas do melhor míssil, mas também da capacidade de se adaptar rapidamente. O mundo está a observar. Israel está a investigar. O Irã já deu o próximo passo. Não há vítimas.
A infraestrutura sofreu danos insignificantes e todas as ameaças foram neutralizadas, afirmou o governo israelita, enquanto a fumaça das primeiras explosões ainda não se dissipava sobre Tel Aviv. Parece que tudo está sob controle. No entanto, nas redes sociais surgiram simultaneamente vídeos das ruas de Beersheba e Ashkelon, mostrando edifícios destruídos, pessoas feridas e crianças assustadas a esconder-se em abrigos. O que eu vi pessoalmente não correspondia claramente ao que foi declarado. Para mim, isso foi um sinal de alarme. Na era do controle digital, a informação pode ser tão importante quanto o céu sobre o país. Comecei a acompanhar os fluxos de dados, incluindo comunicados de imprensa oficiais, relatórios de jornalistas locais e publicações de testemunhas oculares. O contraste era impressionante. Médicos de clínicas israelitas relataram mais de 40 feridos, incluindo feridos graves e até mesmo relatos não oficiais de mortos, enquanto o exército afirmava ter repelido eficazmente o ataque. O episódio com o Hospital Soroka foi o mais marcante. O Ministério da Saúde informou que todos os serviços estão a funcionar normalmente. Não há danos graves. No entanto, fotos de um armazém de medicamentos em chamas e de uma unidade de terapia intensiva destruída foram divulgadas por jornalistas do Haaretz e da agência internacional Reuters. No mesmo dia, o jornal The Times of Israel foi obrigado a alterar a sua primeira reportagem para confirmar que houve danos e que alguns pacientes foram evacuados com urgência. Surge a questão: por que existe essa diferença? Acho que a resposta está na combinação da necessidade política de demonstrar controle sobre a situação e o desejo de manter a calma social. A crítica da mídia influencia constantemente Israel, assim como qualquer outro país. Os inimigos podem usar qualquer fraqueza, e o pânico entre a população é perigoso em condições de ameaça real. Mas Israel pode perder a confiança dos seus cidadãos nesta batalha pela verdade. Comentários no Facebook e nos canais do Telegram mostram um descontentamento crescente. Estão a tratar-nos como idiotas. Eu vi um foguete atingir a casa vizinha, mas as notícias dizem que está tudo calmo. Onde estão as imagens reais? O ex-chefe da inteligência militar Amos Yadlin disse numa entrevista: na era dos smartphones e do YouTube, é impossível esconder a realidade. Criar a ilusão de controlo não é melhor do que dizer a verdade e propor um plano. No entanto, isso não se limita a Israel. A imprensa internacional começou a fazer perguntas, especialmente na Europa. Le Monde, Süddeutsche Zeitung e The Guardian publicaram artigos sobre a inconsistência entre relatórios independentes e dados oficiais. O representante da ONU para os Direitos Humanos afirmou: o uso de munições de fragmentação em áreas densamente povoadas é extremamente preocupante. Não menos preocupante é a tentativa de esconder as consequências desses ataques da comunidade internacional. Como resultado, surgiram os chamados grupos de inteligência digital, que são analistas independentes que verificam os acontecimentos através de imagens de satélite, geolocalização e redes sociais. Foram eles os primeiros a confirmar que os danos causados a instalações em Haifa e Tel Aviv eram muito mais significativos do que se pensava. Como investigador, considero que isto ilustra um novo tipo de guerra, a guerra da informação. Já não basta vencer no ar ou em terra. Além disso, a vitória é determinada por quem controla a agenda e define o que realmente aconteceu. Nessa luta, Israel demonstrou a sua fraqueza. Apesar dos seus recursos técnicos e experiência, não conseguiu controlar o fluxo de informações reais, o que jogou contra ele. Perguntei-me qual seria a reação dos cidadãos se lhes dissessem novamente que tudo está sob controle. Acreditarão nisso? Ou ficarão totalmente dependentes dos seus smartphones e recursos online? A transparência da informação é agora uma questão não só moral, mas também de segurança nacional. Além disso, pela primeira vez em muito tempo, Israel sofreu uma derrota no campo da informação neste conflito.
O inimigo não só causou danos físicos, mas também semeou dúvidas, desconfiança e insegurança. Além disso, na era das guerras digitais, isso pode ser a arma mais perigosa. Quando as primeiras notícias sobre o poderoso ataque do Irão começaram a se espalhar pelo mundo, ficou claro que o conflito não era mais local. Trata-se de uma crise internacional que pode evoluir para uma guerra regional. Apesar de as reações dos diferentes países terem sido extremamente diversas, elas foram rápidas. Depois disso, começou um novo jogo, um jogo diplomático de xadrez, no qual cada palavra pesa uma tonelada. Os Estados Unidos reagiram imediatamente. Em sua declaração na Casa Branca, o presidente condenou o ato agressivo sem precedentes do Irão e prometeu total apoio a Israel. O Pentágono aumentou suas forças no Mediterrâneo Oriental devido à alerta. Em seguida, o embaixador dos Estados Unidos na ONU exigiu uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança. Embora não tenha havido uma resposta militar direta, houve indícios de que todas as opções estão em aberto. Não se trata apenas de um gesto de aliança dos Estados Unidos, mas também de uma demonstração de que a sua influência continua ilimitada. Acompanhei atentamente a reação da Rússia. O Kremlin respondeu de forma mais moderada. O comunicado oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros refere profunda preocupação com a escalada e a necessidade de um cessar-fogo imediato. A Rússia apresentou-se como mediadora e convidou as partes para negociações de paz na capital do país. É de salientar que os meios de comunicação russos não chamaram a atenção para o ataque do Irão, mas sim para a fraqueza da defesa aérea israelita. Isto foi feito para enfatizar que mesmo os países mais avançados podem estar em perigo. Condena a violência, mas não condena Teherão. Foi um jogo diplomático subtil. A União Europeia desmoronou-se. Itália, Alemanha e França apelaram à desaceleração, mas os seus discursos foram diferentes. Berlim condenou o ataque e enfatizou o direito de Israel à autodefesa. Ao mesmo tempo, Paris defendeu a criação de uma comissão independente para investigar o uso de munições de fragmentação. Como era de se esperar, Bruxelas afirmou que é necessário chegar a uma solução diplomática e propôs a convocação de uma conferência internacional. No entanto, por trás dessas palavras esconde-se uma realidade evidente. Em relação às crises, a Europa já não está unida. E a China? Pequim permaneceu imóvel. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China expressou oficialmente a sua grave preocupação e apelou à moderação de todas as partes. No entanto, o Irão não foi mencionado. No entanto, analistas econômicos rapidamente levantaram a questão de que o conflito pode prejudicar o fornecimento de tecnologia, metais raros e petróleo. Se continuar, a China compreende que a desestabilização do Médio Oriente representa uma ameaça à logística de que beneficia diariamente. Como observador, foi particularmente interessante para mim observar o comportamento dos atores menos importantes. A Turquia condenou o ataque, mas imediatamente acusou Israel de provocações anteriores. A Arábia Saudita, que tradicionalmente se opõe ao Irão, inicialmente permaneceu em silêncio, mas depois afirmou que ataques a alvos civis são inaceitáveis. A nova aliança regional pode ser compreendida graças a esta nuance. Ao contrário do período anterior, em que as posições eram claramente expressas, o Irão contra as monarquias sunitas. Hoje tudo está confuso, incluindo projetos de gás, petróleo iraniano, tecnologia israelita e investimentos chineses. Como de costume, a ONU expressou profunda preocupação. O secretário-geral exortou as partes a retomar as negociações, chamando a situação de explosiva. Nos bastidores do Conselho de Segurança, eclodiu uma disputa. Os EUA exigiram a condenação do Irão, mas a Rússia e a China usaram o direito de veto. No final, não houve decisão. A paralisia política internacional voltou a manifestar-se plenamente. A opinião pública em diferentes países também se dividiu.
Enquanto na Europa se ouviam cada vez mais vozes a dizer que ambas as partes violaram as normas do direito internacional, nos Birbaios a maioria dos meios de comunicação apoiou a posição israelita. Nas redes sociais, começaram a ganhar força as campanhas "I'll Stand with Israel", "Free Palestine" e "Stop Cluster Bombs". Esta informação reflete a divisão geopolítica. As bolsas internacionais reagiram de forma previsível. O petróleo subiu para $102 por barril. O ouro ultrapassou a marca dos $2.100 e o índice Nasdaq caiu 3%. A guerra representa um risco para as cadeias de abastecimento globais, bem como uma catástrofe humanitária para os negócios mundiais. Acho que a reação do mundo mostrou não só quem continua aliado, mostrou o quão complexa se tornou a estrutura da segurança internacional. A ideia de responsabilidade coletiva perde sentido num mundo onde cada jogador age por interesses pragmáticos. Além disso, isso assusta, porque não podemos contar com ninguém se amanhã ocorrer um incidente semelhante entre a Índia e a China ou entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Depois de analisar os relatórios técnicos e as declarações dos especialistas, surgiu-me uma pergunta simples, mas muito perigosa. Como é que o Irão conseguiu usar meios relativamente baratos para causar um impacto tão grave? A resposta foi não só assustadora, mas também lógica. A guerra mudou. Tal como antes, a eficácia não é avaliada pelo poder das armas, mas pela relação entre o preço e o poder destrutivo. O Irão não utilizou apenas mísseis balísticos de caixa. Trata-se de uma redefinição ideológica da guerra. Investiram recursos na criação de um único míssil complexo, que transporta todo um sistema de mini-munições, em vez de lançar dezenas de mísseis convencionais, na esperança de que a defesa antiaérea falhasse. A ideia é sobrecarregar o sistema de interseção até ao limite. Basicamente, cada míssil é um recipiente que se abre na atmosfera e lança dezenas de elementos explosivos sobre uma grande área. Os sistemas de defesa aérea não conseguem interceptar tantos alvos ao mesmo tempo. Cada interceptor é um projétil caro. Como radar, motor e sistema de controle. Embora o Dome de Ferro seja uma maravilha tecnológica, o seu preço varia entre 50 e 100 mil por interceptação. O sistema Arrow é ainda mais caro, até os 3 milhões de dólares por lançamento. Tendo em conta esta situação, pode-se supor que, no Irão, um projétil pode custar no máximo $25 mil. É produzido rapidamente e cria um efeito semelhante ao de 10 mísseis convencionais. Percebi pela primeira vez que, num conflito moderno, não é necessário ter armas nucleares ou hipersônicas para colocar em risco a defesa nacional de um país desenvolvido. Basta ser preciso e criativo. Durante muitos anos, a estratégia israelita baseou-se na superioridade aérea e tecnológica. Mas antes não prestava atenção à logística assimétrica. Qualquer míssil iraniano é mais barato do que qualquer míssil israelita. Quando um peão é capaz de destruir uma rainha, é como um jogo de xadrez. Lembro-me especialmente do comentário do analista militar Ron Ben Yishai, do INET. Quem pensa que o exército vence graças ao domínio tecnológico não compreende o que é a guerra moderna. Não vence quem tem mais mísseis, mas quem os utiliza de forma mais eficaz. Eu dei uma olhada nas últimas pesquisas da Rand Corporation, que descrevem casos semelhantes de ataques intensos. Elas mostram claramente que mesmo o sistema de defesa aérea mais sofisticado tem limites. O sistema engasga quando o número de alvos excede a capacidade dos interceptores ativados simultaneamente. O Irão aproveitou isso. Israel já começou a testar o sistema laser Iron Beam, que é capaz de atingir alvos usando energia em vez de mísseis. No entanto, essa tecnologia ainda não está totalmente em uso. Ela também tem desvantagens, como condições meteorológicas, raio de ação limitado e alto consumo de energia. Israel também está a intensificar os seus esforços no campo da inteligência artificial para reconhecer e classificar mais rapidamente potenciais ameaças. No entanto, isso é algo para o futuro. O Irão mostrou que o futuro pode ser evitado.
Eles não construíram aviões supermodernos de quinta geração. Não investiram milhares de milhões em sistemas de vigilância por satélite. Em vez disso, modernizaram mísseis antigos, adicionaram módulos de cassete, fizeram reconhecimento dos pontos fracos da defesa antiaérea e atacaram. É possível obter o máximo resultado com o mínimo investimento. Isto causou grande preocupação a nível internacional. Países que dependem de seus próprios sistemas de defesa antimísseis, como Taiwan, Coreia do Sul e Japão, começaram a rever urgentemente a sua defesa. Os Estados Unidos iniciaram uma nova onda de financiamento de complexos laser móveis. A questão da criação de um sistema de segurança multinível, independente do Jode, voltou a surgir na Arábia Saudita. Pela primeira vez em décadas, o mundo percebeu que a defesa deve ser economicamente sustentável e de alta qualidade, pois a vitória é garantida se a defesa custar 20 vezes mais do que o ataque. Se eu fosse assim, diria que Israel era um império que enfrentava guerrilheiros do século XXI. As regras do inimigo são diferentes. Ele cria as suas próprias regras porque sabe que perderia numa guerra clássica. É por isso que ele é perigoso. Acho que a lição é óbvia. O futuro da guerra inclui não só tecnologia, mas também inovação, economia e imprevisibilidade. Além disso, apesar dos milhares de milhões investidos, o exército será ineficaz se essas mudanças não forem implementadas. A calma nos céus de Israel mostrou que o conflito abriu uma nova página na história não só do Médio Oriente, mas também da segurança mundial. Desde o início, uma pergunta me atormentava: o que vai acontecer a seguir? Foi apenas um aviso cauteloso? Ou estamos a aproximar-nos de uma guerra regional em grande escala? Cheguei à conclusão de que existem vários cenários, depois de analisar o desenrolar dos acontecimentos. Em primeiro lugar, a escalada. O Irã pode considerar a ineficácia da defesa aérea israelita como uma fraqueza e aumentar a pressão. Pode fazê-lo apoiando o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, ou mesmo lançando um ataque mais complexo com drones, armas cibernéticas ou outros meios híbridos. Israel não pode permitir-se uma repetição de um ataque semelhante. É necessária uma resposta firme à opinião pública. Mas a resposta é uma ameaça que inclui o risco de entrar numa grande guerra, arrastar os eu e transformar o Irã numa vítima sagrada do mundo islâmico. Noutro cenário, a diplomacia cessa as suas atividades. Isto pode ser alcançado se os países líderes, Rússia e China, realmente entrarem em ação e obrigarem as partes a regressar às negociações. No entanto, aqui surge o problema da geopolítica exacerbada, que inclui a desconfiança entre os blocos, as divergências sobre a Ucrânia, Taiwan e a energia. Não existe um centro de gravidade único capaz de garantir a estabilidade. O terceiro cenário é chamado de confrontos frios. Isso significa que, formalmente, não há hostilidades ativas, mas há constantes ataques cibernéticos, sabotagem, propaganda e ataques pontuais. Embora seja uma opção assustadora e perigosa, ela já se tornou a norma em muitos lugares, como Irã-Israel, EU-China e Índia-Paquistão. Penso que a guerra adaptativa é um novo tipo de guerra que já começou. A guerra não é entre exércitos, mas entre algoritmos e generais. Em situações em que não são apenas os tanques e os mísseis que são decisivos, mas também os drones, a inteligência artificial, as redes digitais e a opinião pública. Além disso, o mais importante é a capacidade do Estado de aprender. Atualmente, Israel encontra-se numa situação complexa. Ou permanece prisioneiro de ideias antigas, ou reconhece as suas vulnerabilidades e reformula a sua abordagem. No entanto, o Irã também não deve se iludir. Ele desferiu um golpe e demonstrou força. No entanto, isso exigirá muito dinheiro. O país já está sob sanções, e qualquer isolamento adicional pode provocar uma explosão social. Os combates constantes também podem desestabilizar toda a região, do Golfo Pérsico à Síria. Não há vantagens nisso. Isso também tem uma lição global. O mundo não está pronto para uma nova guerra. O direito internacional já não é aplicável.
As convenções sobre munições de fragmentação, ciberataques e censura militar ou não foram assinadas pelos principais países ou foram revisadas há muito tempo. Quem é responsável se drones atacam um hospital? Ou se um programa de IA estiver mal orientado para um alvo civil? A ONU e outras organizações enfrentam esse problema. É urgente rever os princípios de segurança. Não basta condenar e apelar à paz. É preciso agir, inspeções, investigações independentes, controle de tecnologias. Sem isso, a arquitetura internacional simplesmente entrará em colapso. A nível pessoal, estou preocupado, porque este conflito envolve não só o exército, mas também vidas humanas comuns, como as famílias em Beersheba, os médicos em Soroca e os engenheiros em Teherão. As decisões tomadas nos gabinetes e não no local de trabalho destroem as suas vidas. Assim, cada ataque não é apenas um movimento político, é uma vergonha. Precisamos de mais transparência, mais disponibilidade para dialogar e, acima de tudo, mais capacidade de ouvir aqueles que estão no limite, se queremos que isso aconteça. Nenhum de nós quer que Tel Aviv se torne uma segunda Beirute e que o Irão se torne um novo Iraque. Mas isso se tornará realidade se a lógica do conflito prevalecer sobre a lógica da cooperação. Precisamos tomar uma decisão neste equilíbrio complexo entre tecnologia e humanidade, verdade e manipulação, paz e guerra. E é melhor começar o mais rápido possível.